Bom, boa tarde. É lógico que a gente é contra o processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas é lógico que a gente tem observado uma conduta, a pior conduta que se tem de uma pessoa ou de um presidente em relação a uma pandemia, a uma situação que é muito grave no Brasil e no mundo. E na verdade, o coronavírus, ele está servindo de fato para mostrar a face, né, de todos nós, dos seres humanos no geral. E o coronavírus tem mostrado de fato a verdadeira face, né, do presidente Jair Bolsonaro. A face do mal. Infelizmente, no início do governo do Jair Bolsonaro, a gente vendo ali aquela questão da conduta dele, falando sobre Deus, acima de tudo, se ajoelhando e nas igrejas pedindo oração, aquele gesto na Igreja Universal, fez com que até a gente repensasse o nosso próprio posicionamento, porque a gente ainda não tinha visto, né, um presidente, um político, ter umas atitudes daquela dali, de se encurvar diante de Deus. Então nós ficamos ali bastante solidários a essa situação e decidimos, né, até chegar e vamos apoiar em parte, né, o presidente aí. Lógico, juntos somos mais fortes, sozinhos nem tanto, mas juntos somos mais fortes. Mas aí o coronavírus veio e aí então tem mostrado de fato aí a face, está se revelando a verdadeira face, a verdadeira natureza do Jair Bolsonaro. Uma pessoa desprezível, arrogante, soberba, escarnecedor, uma pessoa que não tem uma compaixão pelo seu povo, pelos mortos, mesmo que não seja por coronavírus, mas são muitas pessoas mortas. Uma pessoa que incentiva, que cria confusões, cria instabilidade política. É um cara que cria condições de guerra política para poder se sobrepor, para poder fazer valer aí a sua opinião. Tem sido um governo perverso com a população, ao dificultar aí o pagamento do auxílio emergencial, perverso com os micros e pequenos empresários. O governo do Jair Bolsonaro tem provocado esse desgaste com esses pagamentos para poder fazer com que os micros empresários se desesperem e forcem, né, a volta ao mercado de trabalho, assim também como ao não pagar o auxílio, então força também as pessoas a voltarem ao trabalho diante de um caos, de um sistema que pode até piorar ainda mais, pode até agravar esse processo que nós estamos tendo de infecções e de morte. Ainda temos que escutar a piada, né, do presidente numa conferência falando que os que são da direita tomam cloroquina e os que são da esquerda tomam tubaína, como se quem está entubado estivesse ali porque quer de fato estar entubado. Uma tragédia, uma fala infeliz, né, de um homem que se diz de Deus, mas ele honra a Deus só com os lábios, o coração está muito longe de Deus, porque se ele fosse realmente um homem de Deus, não teria esses comportamentos, já teria feito um pronunciamento em condolência aí às mortes e à situação no Brasil, que só está se agravando. Eu acho que também ele está tendo essa postura para poder seguir aí o ídolo dele, que é o Trump. E o Brasil, não é possível que vá bater a marca de 1 milhão de infectados, porque pelo que nós estamos vendo, até nisso, o Bolsonaro está querendo seguir aí o Trump, né? Já que os Estados Unidos está com esse percentual todo
de infectados e quase 100 mil mortos. O coronavírus também jogou os Estados Unidos no chão, mostrou aos Estados Unidos o quanto eles também são vulneráveis, se achavam muito acima do bem e do mal, bateram recordes. Acho que ninguém passa, nem o Brasil, fazendo toda a força do mundo, vai conseguir passar em morte infectados nos Estados Unidos. Mas vai ficar ali talvez em segundo lugar, devido à incompetência do Jair Bolsonaro, que incentiva o gado, né, a cometer aí vários crimes, atos de violências contra os jornalistas e também qualquer pessoa que se opõe ali ao governo. O Jair Bolsonaro, ele fomenta agressões, fomenta brigas, ele, né, faz tudo para que essa condição, esse mal-estar no país esteja acontecendo, tudo isso devido à sua ganância, né, em 2022, porque Bolsonaro não está nem pensando na população, ele pensa na reeleição em 2022. Então, estamos diante de um homem de fato cruel, que quando pregou aquele extermínio de milhões de pessoas e também que metralhasse Fernando Henrique Cardoso, esse homem, né, a Bíblia diz que é o velho homem, está de volta e de fato só está corroborando tudo aquilo ali que ele, de fato, ele é. Um cara perverso. O filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, votou a favor para que o Enem não fosse adiado. O outro lá fez uma declaração, acho que é o Eduardo Bolsonaro, que se a avó morresse, ia fazer o quê, né? Os caras são totalmente insensíveis. É uma família do mal mesmo, uma família do mal. Pessoas que não deveriam estar aí no governo. A gente é contra o impeachment, lógico, mas acho que o Bolsonaro precisa tomar aí do Congresso um susto. Se pudesse aí abrir um sistema que ele pudesse ficar pelo menos um ano afastado, seria muito bom. Deixar Mourão assumir aí a presidência, para ele aprender a ser uma pessoa realmente de Deus, um cara humilde, valorizar a família e respeitar as pessoas. As igrejas evangélicas, Sela Malafaia, Marcos Feliciano, também são outros que estão perdidos, mas depois a gente fala sobre isso. Estão incentivando aí esse governo, né, que não tem nada de Deus, um governo que só realmente desdenha a dor e o sofrimento de uma nação que está cada dia mais caindo de joelho diante de uma pandemia, diante de uma situação que está cada vez mais grave e que, por causa de um comportamento infantil, tem de se agravar muito mais. Se cuidem, quem quiser se cuidar, faça aí as proteções, não vão pela ideia do Bolsonaro, porque Bolsonaro não está pensando em mim e nem em você. Bolsonaro só pensa na reeleição dele em 2022.